A gente tem uma história aqui bem padrão. O que eu fiquei na dúvida é se ela se passa num mundo mais fantasioso ou em um mundo mais parecido com o nosso, digamos assim. Por que eu pergunto isso? Porque o nosso treinador aqui, o mestre do Raiden, tem um nome japonês, né? Um nome oriental ali, vai, para não chamar necessariamente de japonês. É japonês, mas vamos chamar de oriental. E o Raiden, por sua vez, não, né? Ele tem um nome ali mais anglo, digamos assim, né? Então, me leva a crer... Esse é um negócio que é importante falar aqui. Quando a gente está criando uma história, né? Você pode, claro, dar o nome que você quiser para o seu personagem, mas dependendo ali do contexto, o nome desse personagem pode ficar um pouco estranho. Como a gente está acostumado a ler mangás, a assistir animes que são feitos no Japão, eles fazem com base na cultura deles. Então os personagens geralmente têm nomes japoneses para se identificar com eles. Quando a gente assiste filmes americanos, os personagens têm nomes americanos. E aí, de vez em quando a história é mais contemporânea, eles tentam adaptar o nome para a cultura daquele personagem. Então, você pega, vamos ir aí para a queridinha do momento, a Marvel, ela tem os personagens africanos lá, o T'Challa, o Okoye, M'Baku. Então, eles têm nomes ali que seriam de origem africana, já que eles são personagens africanos, e por aí vai, né? A Viúva Negra, ela é russa, então o nome dela é Natasha Romanov. Então vai adaptando ali os nomes de acordo com a cultura. Quando a gente faz uma história, eu acho interessante também que a gente adapte o nome de acordo com a cultura do personagem. Eu, particularmente, quando eu vou fazer nomes brasileiros, eu tenho um certo pé atrás, mas aí é coisa puramente minha. Eu tenho um pouco de pé atrás de você colocar um nome muito comum, porque vai ao contrário de certas culturas, como exatamente a japonesa, a europeia, inglesa, que estão acostumados desde que nasceram a absorver histórias, né? Principalmente histórias fantásticas ambientadas no mundo deles. Eu acho que é muito mais comum para eles verem nomes conhecidos dentro daquelas histórias. E como o Brasil não é um produtor muito grande, né, desse tipo de cultura, assim, só em novela, mas principalmente em novela, a gente não tem esse costume tão forte de ver nomes comuns dentro dessas obras, principalmente de obras mais fantásticas. Como eu disse, uma novela, por mais fantástica que seja, ela ainda se passa em um cotidiano muito brasileiro, sabe? Então, eu particularmente fico meio assim de colocar um nome muito comum, tipo, sei lá, Pedro, numa história, sabe? Eu acho que dá pra pôr, só que eu fico com receio de, por exemplo, o leitor tem um amigo chamado Pedro e aí automaticamente ele associa o personagem com o amigo dele, porque ele não tem o costume de associar o personagem com um amigo diretamente, porque geralmente os personagens são o Naruto, a gente não tem ninguém que chama Naruto, o Goku, a gente não tem ninguém aqui que chama o Goku, o Steve Rogers, né? O Tony Stark, sabe? A gente não tem pessoas ao nosso redor que têm esses nomes. Então a gente realmente observa só o personagem como aquele símbolo daquele nome, o nome diretamente associado ao personagem. Quando a gente coloca o nome do personagem Guilherme, sabe? É inevitável a gente associar o personagem Guilherme a alguns Guilhermes que a gente conheceu na vida. Então, eu fico meio assim. Eu geralmente gosto de tentar criar nomes ou coisas do tipo, ou adaptar palavras ou algo assim, para tentar criar uma identidade mais única para aquele personagem. Coisa 100% minha, não é recomendação, faça isso, não faça isso, nada disso. Só tô falando do que eu penso sobre isso e do que eu busco fazer. Sabe? É só tipo compartilhando a minha própria experiência e tal em relação a isso. Mas até tem uma história que eu pretendo fazer, inclusive veja o ASMI, né, o vídeo aqui de sinopses número 50, onde eu analiso as minhas próprias sinopses de histórias que eu não fiz, de mangás que eu não fiz. E tem um mangá que vai ter essa relação mais com um personagem dos Estados Unidos, um personagem do Brasil, uma personagem coreana, e eu vou usar nomes aí sim, tipicamente brasileiro, americano e coreano, para casar ali dentro da história. Então, voltando aqui, se o personagem se chama Macau Hashimoto e o outro se chama Raiden, é interessante que na história, se ela for num mundo fantástico, que explique que esse personagem Macau Hashimoto é realmente, de repente, asiático, sabe? Existe o Oriente e o Ocidente nessa história de alguma forma, etc. Mesmo que não exista especificamente a Europa, o Japão, os Estados Unidos e etc, sabe? Mas ter ali uma divisão de Oriente e Ocidente, tem várias histórias mesmo em mundos fantásticos que trabalham com essa questão de Oriente e Ocidente. E aí seria um motivo para explicar o nome do personagem, só para não destoar muito do contexto da história. Se a história vai ter vários personagens com nomes americanos, fica muito estranho ter um cara com nome japonês lá, por exemplo, sabe?
e vice-versa, né? A mesma coisa, só para você realmente dar aquela contextualizada no mundo e fazer sentido para o leitor não ficar se perguntando sobre isso.